Oi mundo! Hoje eu voltei pra falar de psicanálise, hoje eu voltei pra falar sobre uma questão de escolha. Um termo que tem crescido é o FOMO, Fear of Missing Out, que é basicamente a ansiedade de você estar fora, a ansiedade de você não poder estar em todos os lugares. Ahn, Basicamente, o sujeito se torna ansioso quando se separa do seu celular, o sujeito se torna ansioso quando não pode ir numa festa porque já está intervendo, o sujeito se torna ansioso porque, bom, fear of missing out é o medo de se sentir fora, de se sentir excluído, de se excluir, talvez. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque ele fala bastante sobre a questão de escolhas. Ele fala bastante sobre a questão do desejo, sobre o quanto o sujeito é responsável por suas escolhas, o quanto o sujeito é responsável pelo, pelo seu desejo, aquilo que ele vai fazer com isso. Ok, o que você vai fazer com aquilo que você quer? Porque existem inúmeras saídas para com o desejo. Você pode caminhar em direção a ele ou você pode não caminhar em direção a ele. E é muito interessante que o George Forbes tem no texto, livro Você Quer o que Deseja? Porque uma coisa é o querer, outra coisa é o desejar. O desejar está muito além. O querer é muito anterior. E a gente tem o ponto da questão da escolha enquanto uma castração. A gente tem o ponto da questão da escolha enquanto sendo um limite. Porque enquanto a gente é um sujeito barrado, a gente é um S barrado, porque esse S barrado é o sujeito que tem que fazer escolhas, porque toda ação positiva tem uma negativa, no sentido de estar em um local, você não estará em outro, de fazer uma coisa, você não fará outra. E parece muito simples, parece muito básico, mas isso tem muito a ver com a castração. Isso é a castração. A noção da escolha, a noção de que você, ao se implicar, você estar enquanto sujeito, você está fazendo uma escolha. A escolha de ir ou não ir. E é interessante que essa questão da escolha versa muito sobre o mundo digital, versa muito sobre o universo líquido que o Bauman descreveu nos livros dele, que é justamente a ideia de que, bom, nós temos que nos separar, nós temos que escolher, nós temos que nos direcionar para as coisas, e quando a gente faz esse processo, quando a gente se direciona para algo, a gente precisa escolher aquilo que está fazendo, no sentido de criar um vínculo, no sentido de estar implicado. Por quê? Porque tomemos o Instagram como exemplo, ou o Face, a barra de rolagem infinita nunca mais acaba. É uma experiência imersiva que o sistema não te dá um limite. O limite tem que estar no sujeito. Se o sujeito entra na lógica do, do aparelho, do funcionamento, ele fica over and over and over rolando para baixo e dando likes e tendo essa masturbação mental de ver imagens bonitas e curtir. E essa é o, esse é uma das ideias principais do FOMO. Essa é uma das ideias principais da angústia que vem com a separação, da angústia que é constituinte do sujeito. A angústia é constituinte do sujeito que é algo que está em diminuição, ou pelo menos que se tenta diminuir, mas é impossível diminuir. Por quê? Quando você está hiperconectado, quando você está num hipertexto, que tem vários links dentro do texto que te levam a outras matérias, é a mesma lógica do Instagram. O sistema, a plataforma, não te dá um limite. O limite tem que estar introjetado dentro do sujeito, senão ele começa a simplesmente vagar nesse universo online. Senão ele começa simplesmente a vagar nesse universo. E é muito interessante que esse vagar, esse andar sem limite, esse consumir desenfreadamente também é um consumo de si. Porque quando o sujeito se direciona a qualquer coisa, ele também não se direciona a nada. O que significa que se o sujeito está num consumo desenfreado, seja pelo que for, aí a gente volta às toxicomanias, mas nesse caso as redes sociais que são o melhor exemplo, ele não tá ali com o desejo dele.
Ele tá ali vagando em busca de algo, ele tá ali a partir de uma repetição, ele tá ali a partir de uma repetição que é um gozo, que é em algum lugar é um prazer, que em alguma instância dele é sentida como prazer aquilo, mas que diz pouco sobre ele, porque quanto mais o sujeito se conhece, quanto mais o sujeito se constitui enquanto sujeito e não como objeto, mais ele pode se direcionar àquilo que ele de fato deseja. E o direcionamento para aquilo que de fato o sujeito deseja implica a escolha, a castração, o limite, e não só o limite de si próprio, mas o limite nos outros. Implica você falar para. Implica você falar para as outras pessoas, olha, não vai rolar. Então, existe nas redes sociais uma grande questão que é esse over, que é esse too much, que é esse estar conectado o tempo inteiro, que a desconexão faz o sujeito sentir que está perdendo tudo. Mas aí está a grande questão, exatamente o que ele está perdendo. Exatamente ele está perdendo o que do que? Exatamente ele... Oi? E esse questionamento que leva à implicação do sujeito enquanto sujeito. É tipo assim, tá, mas o que você quer com isso? E em primeira instância geralmente se dá uma volta nessa ideia, porque é muito lógico que a pessoa quer estar conectada o tempo inteiro. E o papel é justamente questionar essa lógica, questionar essa obviedade. É você chegar e não entendi. Me explica de novo por que é tão importante isso. E a partir daí o sujeito se questiona e se reposiciona no discurso. A partir dessa escolha, uma escolha consciente, uma escolha a partir do qual ele entende que ele vai perder, mas que ele fez a escolha de perder determinadas coisas. E que essa perda, então, é uma perda que vale a pena. Porque significa que ele está implicado em algo que ele realmente deseja. Era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Agradeço muito pra quem assistiu até aqui. Quem gostou, dá like, compartilha, comenta. As referências bibliográficas estarão aqui na descrição, assim como os meus dados de contato. É isso.